Bom dia! Hoje são 10 de maio de 2017, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal. Em meu vídeo com o título Ateísmo e Verdade Absoluta, como aqui já mostrei a alguns internautas, né? O Walter, que tem um canal no YouTube com o título Analisando a Fé pela Razão, o Walter escreveu há algum tempo aí, há uns 2 dias, dizendo que concorda comigo sobre o Deus hebreu da Bíblia, né? Da Bíblia, o Deus judaico-cristão, e que ele discorda de mim em alguns pontos. Por exemplo, quando eu digo que existe verdade absoluta. Quando eu digo que existe verdade absoluta, o Walter discorda de mim. Já mostrei aqui, dei exemplos de verdades absolutas e darei mais exemplos ainda. Muito bem. Então, o Walter, analisando a fé pela razão, eu fiz assim um desafio amigo, né? Um desafio gentil. Já que ele é deísta e não é ateu, já que ele é deísta, eu pedi a ele que colocasse, escrevesse em poucas linhas por que ele é deísta. Quais as razões que o levaram a ser deísta? Quais indícios que mostraram a ele e ele se tornou um deísta? Quais as provas que ele tem que o levaram a ser um deísta? Quais os vestígios do Walter que o levaram a ser deísta? Ele não escreveu, obviamente, porque é impossível alguém defender deísmo. É impossível. Ao contrário de ateísmo, é fácil. Pois bem, e agora o Walter, mais uma vez, muito educado, gente boa, mais uma vez ele escreve para mim, escreveu ontem, né? Eu peguei aqui agora no computador. Pois bem, ele escreve aí para mim, fazendo um comentário, dizendo que não vai escrever uma linha acerca das razões que o levaram a ser um deísta. Ele vai fazer um vídeo, o que é melhor. Um vídeo é melhor do que a pessoa escrever um texto. Porque o povo brasileiro e o povo mundial, via de regra, não gosta de ler. Mas de ver vídeo, aí, de ver vídeo o povo gosta, né? Mas não gosta de ler. Então o Walter está de parabéns. Ele vai fazer um vídeo, e eu vou aguardar esse vídeo dele. Ele vai fazer um vídeo mostrando porque ele é deísta. Só que o Walter, nesse comentário dele, ele diz que não vai apresentar provas porque ele é deísta. Não vai, porque isso aí é algo íntimo, é algo pessoal. O Walter já começou aí escorregando numa casca de banana. Pois bem, vou ler na íntegra, sem alteração alguma, vou ler aqui o artigo, o comentário que o Walter fez para mim. A leitura do comentário não vai ficar muito boa, porque o Walter aí cometeu muitos erros de pontuação, né? Emprego de vírgula, ponto, e isso dificulta a leitura do texto. Quando um texto é bem pontuado, de forma gráfica, com vírgulas, acento, ou vírgulas com 2 pontos, né? Então, quando um texto é assim, escrito respeitando as regras gramaticais, em relação a vírgulas, né? Em relação a ponto e pontos, a leitura do texto fica fácil. Mas o Walter se atrapalhou um pouco aí nesse negócio de vírgula e ponto. Mas isso aí é coisa irrelevante. Não estou aqui para isso. Pois bem, vou ler o comentário do Walter sobre o que eu acabei de mencionar aqui. Vou ler o comentário dele e depois vou ler o comentário-resposta que eu faço ao Walter no tocante a esse comentário dele aí de ontem, correto? Então você vai ouvir 2 textos. O texto
do Walter e o meu texto resposta. Para que a coisa não fique cansativa, são textos curtos. Mas para que a coisa não fique cansativa, vou colocar aí praia do Ceará, ali perto de Fortaleza. Uma praia lindíssima. Imagens ali que eu fiz, né? Há 2 meses, quando estava lá no Ceará. Voltarei ao Ceará agora, em junho, para ficar ali mais 2 meses ali, na minha terra. Então você ouvirá aí, na minha voz, o texto do Walter, analisando a fé pela razão, e o meu texto resposta. Por que eu faço isso? Texto. Por que eu fiz um texto? Porque no texto eu sou mais claro. Porque se eu for falar aqui, muitos detalhes vão passar despercebidos, né? Então, escrevendo e lendo o que eu escrevo é muito melhor. E aí nada fica de fora. Fiz um pequeno texto respondendo ao comentário aí do meu amigo Walter. Portanto, vamos lá e espero que o Walter aí faça seu vídeo e aí vou comentar esse vídeo do Walter em vários vídeos aqui, né? Com certeza já mostrando aí a incapacidade dele, isso não é a culpa dele, a incapacidade dele de defender porque ele é um deísta. Quais as provas, vestígios, indícios? Entendeu? Então vamos lá. Mãos à obra. Comentário do Walter, que se apresenta no mundo do YouTube com o nome, entre aspas, Analisando a Fé pela Razão. Vou ler aqui o comentário que ele endereçou a mim. A leitura não será muito boa por causa aqui dos problemas aqui das acentuações gráficas usadas aqui pelo meu amigo Walter, né? Muitas impropriedades aqui em relação a vírgula, ponto, então fica difícil aqui a leitura correta. Mas vamos lá. O Walter escreve assim: Professor Eustáquio, com todo respeito, não vou escrever uma linha, e sim fazer um vídeo expondo o porquê sou deísta. Sou contra o fundamentalista que gera o fanatismo e gera a violência. De toda a enciclopédia que o senhor poderia escrever sobre seus motivos que o fazem ser ateus, o deísta utilizaria quase todos. O que é admirável no deísta e no agnóstico é que nenhum é fundamentalista e nem fanático, não é chato e tem uma humildade ímpar. Eu não sou inimigo do ateísmo. Pelo contrário, eu estudo e concordo com o ateu. Estamos na ala cética, mas para mim, o ateu e o religioso dá na mesma, pois são afirmativos categóricos. Eu não defendo o deísmo, pois o deísmo é algo íntimo e pessoal, diferente do ateísmo e teísmo que necessita de defesa. Fecha aspas. Eis aí o comentário do nobre Walter. Agora você ouvirá minha resposta a esse comentário do Walter. Caro Walter, analisando a fé pela razão. Obrigado pela informação. Você diz que vai fazer um vídeo expondo porque é deísta. Antes, Walter, eu lhe havia dito que é impossível alguém defender a existência de seres poderosos e inteligentes por trás da natureza, ou forças inteligentes. Até fiz-lhe um desafio, haja vista escrever 3 linhas defendendo aquilo em que você acredita. Em vez de escrever, você, Walter, fará um vídeo
Muito melhor, muito melhor. O vídeo, ao contrário de um texto, tem mais visibilidade. Aguardarei seu vídeo, Walter, e antecipadamente farei vídeos sobre o seu, porque sei o que virá. Seu comentário acima tem 9 linhas e, com todo respeito, no final dele, você, Walter, já mostra a impossibilidade de defender aquilo que você prega. Você, Walter, escreve assim, abre aspas, eu não defendo o deísmo. Eu não defendo o deísmo, pois o deísmo é algo íntimo, é algo pessoal, diferente do ateísmo e teísmo, que necessita de defesa. Fecha aspas. Percebeu, Walter? Você diz que vai expor porque você é deísta, mas diz que o deísmo é algo íntimo, pessoal, por isso não necessita de defesa. Sua afirmação chega a ser cômica, uma piada na pura expressão da palavra. Invocar algo, entre aspas, íntimo, entre aspas, pessoal, para tentar defender, entender, melhor dizendo, para tentar entender a natureza, é pura imaginação humana, Walter. É bater com a mão em ponta de faca. Walter, você tem uma péssima visão sobre o que é ser ateu. Você diz que o ateu e o religioso se equiparam. Ambos fazem afirmações categóricas. E você diz que o que é admirável no deísta e no agnóstico é que nenhum é fundamentalista, fanático, chato e arrogante. Talvez você, Walter, pense que eu seja um ateu, chato e arrogante. Em muitos vídeos, peço que as pessoas estudem, pesquisem, raciocinem. Digo sempre que as pessoas devem estudar o homem desde suas origens. Pega aí antropologia, a história do homem, de uma forma diferente. Pega a sociologia, outra visão do homem na Terra. E digo isso, Walter, porque sou um devorador de livros. Só a leitura consciente e imparcial consegue afastar do homem, Walter, as fantasias criadas pelo meio em que esse homem vive. O homem está na Terra há, no mínimo, 1,5 milhão, 2 milhões de anos. Surgiu aqui completamente ignorante. Nada conhecia. Não entendia o porquê das doenças, dos terremotos, furacões, enchentes, chuvas, raios, relâmpagos, etc. Como o homem não entendia, passou a imaginar, por trás disso, seres poderosos. E as provas dessa ignorância estão na pré-história e na história. O homem criou deuses à sua imagem e semelhança. E as provas estão aí, claras e cristalinas. Quando você, Walter, escolhe um Deus qualquer, só um exemplo. Quando você escolhe um Deus qualquer, de qualquer sociedade, verá que aquele Deus apresenta as características do povo que o criou. E a nossa querida Bíblia está aí para provar que eu, Eustáquio ateu,
estou dizendo a verdade. O Deus da Bíblia é um Deus dos hebreus. Não é um Deus dos egípcios, dos gregos, dos hindus. Não. O Deus da Bíblia, repito, é um Deus dos hebreus. Se você, Walter, pegar o Deus da Bíblia e compará-lo com um dos deuses egípcios ou com um dos deuses hindus, verá facilmente que são deuses diferentes. O povo hebreu, por exemplo, era nômade, vivia inicialmente pulando de galho em galho. Na lenda bíblica, veja a saga de Abraão. Esse povo hebreu sai de sua terra chamada Ur, hoje Iraque, e vai pelo deserto à procura de novas terras, Canaã. Povo nômade, deuses nômades. Os deuses egípcios não eram deuses nômades, porque o povo egípcio não criou deuses nômades. Por quê? Porque o povo egípcio tinha território já fixado, limitado, e não terras outras. Os deuses egípcios, portanto, têm características diferentes do Deus hebreu, e aí dos outros deuses criados por outros povos. O homem, em sua ignorância, desconhecimento, criou deuses à sua imagem e semelhança. Sou ateu. Se ser arrogante ou chato, veja bem, se ser arrogante ou chato significa mostrar facilmente as provas de que o homem, desde as eras patriarcais, criou deuses à sua imagem conforme sua cultura, então eu, Eustáquio, prefiro ser taxado de arrogante e chato. Prefiro. Você é deísta, caro Walter. Porém, ao contrário de mim, é incapaz de escrever ou fazer um vídeo mostrando claramente as provas que o levaram a ser um deísta. Não existem essas provas porque a natureza não esconde força alguma poderosa e inteligente. Se você, Walter, tentar fazê-lo, cairá fatalmente naquilo que você mesmo escreveu acima. Entre aspas, o deísmo é algo íntimo, é algo pessoal, é da pessoa, não tem como explicar. Ou seja, você, Walter, nada disse. Você nada disse. Diante de uma prova, um concurso público, Walter, em que se exige ali uma redação na modalidade dissertação, que é um texto com caráter científico, a dissertação, você tem que apresentar provas, argumentos, contra-argumentos. Se você, Walter, num concurso, vamos dizer aí, num concurso para um órgão público aí, com salário de R$10.000, inicialmente R$10.000, e a prova está lá, dissertação, e é o seguinte: disserte sobre o porquê de você ser um deísta. Número mínimo de linhas, 30 linhas. Para você, Walter, fazer aí sua dissertaçãozinha, ali, 30 linhas, explicando por que você é deísta. E você tem que trazer provas, motivos, elementos que levaram você a ser um deísta, meu amigo Walter. Pois bem, você será reprovado nessa prova de redação, Walter, porque você tem ali que fazer 30 linhas.
e você não vai conseguir fazer uma sequer, porque você será reprovado. Porque, Walter, crença em forças superiores, perfeitas, essa bobagem aí, isso é mera convicção pessoal de pessoas que não estudam o bastante e com imparcialidade para descobrir a verdade. Se, repito, ser arrogante ou chato é mostrar a verdade pura e crua, como as provas estão aí, se isso é ser arrogante e chato, eu, Eustáquio, ateu de Sobral, lá no Ceará, terra de Belchior, eu prefiro ser taxado no mundo do YouTube por ser uma pessoa arrogante e chata. Prefiro. Um abraço, Walter, e aguarda aí seu vídeo com expectativa. Muito obrigado.